Olha, ontem nós entramos em mais uma dessas histórias que são cercadas por mistério ou um mistério. E o caso dessa vez é o desaparecimento do Reginaldo, que é um pintor. Ele é minha querida Pará de Minas. A família não tem nenhuma notícia dele desde o último domingo da semana passada. Numa história que realmente é cercada por mistério, porque é uma pessoa que não tinha desafetos. Os próprios parentes contaram à nossa equipe de reportagem. Ontem a nossa equipe estava em Pará de Minas, da Gisele, e hoje está novamente, daqui a pouco ao vivo, de lá de Pará de Minas, a Gisele vai trazer as informações. Mas a casa dele não foi invadida, a moto dele estava lá. Quem no primeiro momento desconfiou que algo estava errado era o patrão dele, que é o dono da oficina. Isso porque ele trabalha há anos no mesmo local, não tem costume de faltar, de falhar de serviço, de simplesmente não ir. Então, um funcionário exemplar. De repente, numa segunda-feira ele não foi trabalhar e aí tudo isso foi acontecendo. Como ele não foi trabalhar, ficou estranho a situação, mas até aí, né, você começa a ligar para a pessoa, buscar informações, os parentes, ninguém sabia. E por coincidência, praticamente no mesmo dia, surgiu em grupos de WhatsApp da cidade uma bicicleta que tinha sido encontrada, tá aí a bicicleta, em uma praça do bairro Santa Edviges, a bicicleta lá, e aí o pessoal postou no grupo. Quem foi que viu a bicicleta? O patrão dele. O patrão viu a bicicleta e disse, mas, ora, é exatamente a bicicleta que eu passei para o Reginaldo. E aí sim, ficou mais estranha ainda toda a história. De lá para cá, não se tem notícias, a família está desesperada, ninguém sabe o que aconteceu. Ontem nós trouxemos, eu estou resumindo a história aqui agora, né? Todo o desespero por parte da família e hoje nós continuamos no caso. Onde está Reginaldo? No dia de hoje, as novidades ao vivo de Pará de Minas. Gisele Ramos, que chega agora com as informações, está em frente à delegacia de Pará de Minas, conversou com com o delegado agora há pouco e vai trazer mais informações. Gisele, boa noite para você. Já se tem alguma pista, algo mudou nessa história? Já tem aí, né, o que pode ter acontecido? Enfim, quais são as informações? Diga lá, minha amiga. Ei, Moreira, boa noite para você de casa também. A gente fez questão de vir aqui até Pará de Minas novamente para continuar nesse caso, né? Porque realmente o desaparecimento do Reginaldo ainda é um mistério, são muitas perguntas sem respostas e hoje a gente esteve aqui na delegacia para conversar com um delegado que está à frente aí das investigações. E aqui na porta da delegacia eu encontrei com a família do Reginaldo, a sobrinha dele, o irmão e também a cunhada. Hoje, eles foram intimados a prestar depoimento aqui. E a gente vai saber um pouquinho o que o delegado falou para eles, para ver se tem alguma novidade. Luciana, vem cá, por favor. Boa noite para você. Você prestou depoimento aqui, foi um depoimento demorado. O que o delegado te perguntou? Avançou alguma coisa na investigação? Não, até o momento, assim, não foi um depoimento muito demorado, mas também não foi bem curto. Até o momento, ele disse que, né, já está por dentro das investigações, que a equipe já está rodando, né? A equipe já está correndo atrás estão fazendo levantamentos para ver se consegue câmeras, né? Aproximadamente aonde supostamente a bicicleta foi encontrada, aonde ele possa ter parado, né, e deixado a bicicleta. Mas até o momento não. Até o momento a gente não teve nada concreto que foi avançado, nada ainda, só que já deu início, sabe? Que deu início e aí até o momento a gente ainda continua na mesma, angústia. Parece que a polícia tem, desculpa te interromper, parece que a polícia já tem aí algumas imagens dele deixando a bicicleta na pracinha e saindo. A princípio, a gente tinha ouvido falar que ele estava com uma roupa de trabalho e uma mochila, mas não, né? Não. Até então, eu também pensava que fosse uma roupa de trabalho, que fosse uma mochila de trabalho, mas segundo chegou a mim agora à tarde, até pelas pessoas que trabalhavam com ele, que não. Que aquela roupa ele usava o dia a dia, então assim, era uma roupa que ele já tem costume de andar o dia a dia. E no trabalho ele usava uma mochila de costas. E na foto aparece ele com uma bolsa de lado.
transversal. Não parece ele com a mochila. Então, assim, supostamente está indicando lá que ele não tinha ido fazer trabalho. Porque é uma foto comum do dia a dia. E não estava de mochila, então significa que ele não estava com equipamentos de trabalho. Ô Moreira, eu queria que o pessoal de casa acompanhasse comigo também a fala do delegado, porque, como eu disse, a gente esteve lá na sala dele, nos recebeu gentilmente aqui e ele falou como andam as investigações. Vamos acompanhar? A família noticiou pra gente, na verdade, a primeira pessoa a entrar em contato com a Polícia Civil foi o patrão dele, né, do Reginaldo. E a partir disso a gente instaurou um procedimento aqui e começou a levantar mais informações. Foi repassado que lá numa praça, lá do bairro Recanto, ele teria deixado uma bicicleta, teria abandonado e que essa bicicleta teria sido encontrada posteriormente. E aí nós começamos a tentar fazer contato com a família, porque até então a família também não esteve aqui conversando com a gente foi atrás. E aí buscamos mais informações. E aí a gente descobriu que a informação que a gente tem até o momento é que ele esteve lá nessa praça, deixou essa bicicleta e saiu caminhando. Nesse momento, tem até as equipes estão na rua levantando as câmeras, ele deixou essa bicicleta lá e saiu caminhando em outra direção. Então, nesse momento que ele deixou lá a bicicleta, estava bem tranquilo, como eu te falei. Ele pode ter encontrado com alguém, pode ter ido para alguma casa, pode ter entrado em algum veículo, isso também a gente está tentando identificar. As imagens que a gente tem foram pesquisadas ali várias casas, várias câmeras, e aí a gente está tentando definir o trajeto que ele fez para poder identificar exatamente na direção que ele caminhou. Desde ontem, a equipe está na rua tentando buscar essas imagens para a gente tentar encontrar logo ele. Pois é, Moreira. Então, assim, a investigação está muito no início, né? E eu estava conversando aqui com a Luciana, porque, assim, foi uma repercussão enorme aqui na cidade. Quem não estava sabendo agora já está sabendo. E como o delegado falou, ele deixou a bicicleta nessa pracinha, Luciana. Quem tiver uma pista pode ajudar muito, né? Com certeza. Com certeza. E até nas redes sociais, quem está seguindo, né, quem está ajudando a gente deixou números de telefones para contato, são vários números de contato. Então, assim, a gente pede mesmo, encarecidamente, que cada um ajuda, cada um, né, publica, quanto mais publicação, porque contato tem. Então, assim, mais publicação que tiver, a gente conseguir achar aonde está, né, pelo menos uma pista para onde e o que aconteceu, porque até então tá todo mundo sofrendo, a família está sofrendo. E, né, todo mundo tem família, então a situação para a gente não tá fácil. E aí, quem puder, gente, né, compartilha e a gente espera, sim, que vamos ter notícia, mas até o momento a gente não tem. E é isso. A polícia também está no escuro, porque as investigações estão começando. As equipes da Polícia Civil estão na rua, entrevistando as pessoas, pegando essas imagens, Moreira, para tentar construir aí, montar esse quebra-cabeça do trajeto do Reginaldo, depois que ele deixa a bicicleta, então, nessa pracinha. Eu também perguntei para o delegado quais as linhas de investigação que a polícia está seguindo e ele me contou, olha só. Como está muito recente, ele ainda se encontra desaparecido, a gente ainda pode trabalhar com várias hipóteses. Inclusive, tem até uma equipe na rua nesse momento, eu posso te falar uma coisa e isso amanhã já não está mais atualizado. Então, assim, a gente está buscando informações, está buscando câmeras, até para definir ali o trajeto que ele fez, porque ele deixou a bicicleta ali na praça. Até então, era uma pessoa reservada, não morava com ninguém. A família passou para a gente que era uma pessoa assim, bem reservada, tranquila, não bebia, não se envolvia em confusões. A gente pesquisou também, ele não tinha ocorrências relevantes, não tinha antecedentes. Então, era uma pessoa tranquila, trabalhadora, parece que era uma pessoa controlada também financeiramente. E, a princípio, não teria motivos para desaparecer. Esse fato chamou a atenção nossa e aí a gente começou a fazer essa busca. O que a gente
tem até o momento que ele foi até a praça, deixou essa bicicleta lá, na hora havia até umas crianças brincando, e a partir dali ele saiu caminhando pelo bairro. Ele estava com uma mochila nas costas. E aí a gente agora está tentando definir os trajetos, né? Porque ali a gente depende muito de câmeras, e aí a gente vai tendo que delimitar as áreas. E assim, até então é o que a gente tem. A partir disso a gente vai pesquisar. O telefone dele se encontra desligado, né? A família não consegue fazer contato e até então é o que a gente conseguiu de informação. Foto, sabe? Que ele tá com... Ô Moreira, a gente fica até na dúvida, porque a gente viu que o delegado aí falou da questão da mochila. Essas imagens, né, iniciais que estão com a polícia, elas ainda não estão autorizadas a serem divulgadas pela imprensa, mas o delegado me disse que é uma imagem de qualidade muito ruim, não dá para ver muito. E aí tem um print, uma foto que a Luciana recebeu, e nessa foto a Luciana identificou que ele está com essa bolsa de lado e não uma mochila, né, Luciana? Uma bolsa de lado. Ele está com uma bolsa de lado e não com uma mochila de costa, como ele utiliza o dia a dia para o trabalho. Então isso, assim, elimina um pouco a hipótese de que ele estaria trabalhando, fazendo um freelancer aí no domingo. Bom, o delegado conversou com a família, fez perguntas pessoais, né? Como é o Reginaldo, se ele estava com algum problema, alguma depressão, dívidas financeiras, se ele estava com inimigos, desavenças. E como a família falou que estava tudo bem, isso dificulta ainda mais. Mas chegou pra gente uma informação, porque o Reginaldo, ele já foi casado, mas ele está separado há 15 anos. Ele tem 2 filhos, um que foi adotado e mora aqui em Pará de Minas, já é um rapaz, e uma outra criança que mora em Neves com a mãe. Então, aparentemente, ele morava sozinho e não estava tendo nenhum relacionamento, assim, que todo mundo soubesse, né, Luciana? Mas chegou uma informação pra gente de que ele estaria, sim, tendo um relacionamento com uma mulher, mas ninguém sabe que mulher é essa. E aí, Luciana, isso acende um alerta para todo mundo, né? Sim, com certeza. Acende um alerta, porque até onde chega aos ouvidos da gente, essa suposta mulher estava em um duplo relacionamento. Com mulher casada. Sim, até então a gente não sabe se pode ser casada ou comprometida, né? Mas até então ela estava vivendo um duplo relacionamento com ele e com outra pessoa. Então a gente não sabe ao certo, né? Quem se de fato é concretizado. Mas tudo indica, né, pelo jeito dele, tudo indica. Eu penso por mim que pode ser uma emboscada, porque não está tendo outra explicação. Né? Como a gente relatou, não é uma pessoa de vício, não é uma pessoa que deve, não tem problema com justiça, não tem dívidas. Então, assim, fica essa dúvida para a gente, entendeu? E esse detalhe, viu, Moreira? Eu perguntei também para o delegado, né? Se ele sabia de alguma coisa desse relacionamento, se isso também vai ser investigado, porque pode ser sim uma pista. E ele nos respondeu, olha só. Isso foi comentado pela família, assim, eles reportaram isso pra gente, mas nem eles mesmos sabem ao certo que pessoa seria essa que estaria se relacionando. Isso parece que a família soube de terceiros e aí repassou isso para a gente. Mas até então essa pessoa não foi identificada. Pelo menos os familiares que vieram aqui para serem ouvidos, até então não conseguiram nem identificar quem que é essa mulher que ele teria se relacionado. Como eu te falei, assim, a gente trabalha com todas as linhas, né, nesse momento, porque ele até então se encontra desaparecido. Mas o que a gente tem é que ele deixou essa bicicleta voluntariamente ali, inclusive na presença de algumas testemunhas ali, menores, né, crianças, e saiu caminhando. Aparentemente ele estava tranquilo ali naquele momento que ele deixou a bicicleta e saiu andando. Mas nesse momento não tem como a gente definir o que aconteceu. A família já está participando ativamente da divulgação desse caso, né, e a gente pede, se alguém souber de alguma coisa, tiver qualquer informação, pode entrar em contato com a Polícia Civil. O telefone da Polícia Civil é 197.
Pode fazer denúncia anônima também, se não quiser se identificar, pelo 181. Pode procurar a delegacia pessoalmente, pode me procurar aqui. Todas as informações que chegarem para a gente vai apurar, vai ouvir. E a gente pede, né, a gente pede colaboração da população, qualquer informação que seja interessante que possa repassar para a gente. Pois é, essa fala do delegado, Moreira, é muito importante, porque Pará de Minas não é uma cidade grande, mas também não é uma cidadezinha, mas aqui todo mundo se conhece. E como o Reginaldo deixou essa bicicleta na pracinha no domingo de manhã, uma praça muito movimentada, com certeza alguém viu alguma coisa. Então, você pode, gente, você que está chegando agora, você pode ajudar a família a acabar com essa angústia, falando qualquer informação. Então, pode ser uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. Eu vou contar um pouquinho do caso, só para quem ainda não está sabendo, ficar sabendo. Gente, o Reginaldo, ele tem 53 anos, é pintor automotivo, mora aqui em Pará de Minas, mora sozinho, tá? E ele desapareceu no domingo. Estava andando de bicicleta, deixou a bicicleta na pracinha e simplesmente desapareceu. Desde então, a família busca respostas. A primeira pessoa a dar falta do Reginaldo foi o patrão dele, que é um cara muito querido por ele e pela família. São 25 anos trabalhando juntos em uma oficina mecânica. E a gente conversou hoje com o patrão dele. Ele não quer mostrar o rosto, ele está muito abalado, está muito preocupado. Mas ele nos contou como é que foi assim, esses primeiros momentos, a procura por ajuda, a procura pela polícia também, porque ele também quer saber muito onde está o Reginaldo. Na segunda-feira, ele estava trabalhando na casa do cliente meu. E esse cliente meu me ligou, era 7, 6 da manhã, porque ele não era de faltar, ele não era de chegar atrasado, né? Ele é sempre muito pontual, ele não dava seu direito para os outros. Esse cliente me ligou, era 7, 6 da manhã e falou assim: Ricardo, o Reginaldo falou alguma coisa com você que não ia vir hoje? Eu falei assim: não, Zé, não falou nada não. Aí ele falou assim: então tem alguma coisa errada, porque não chegou ainda. Aí eu falei assim: não, eu vou ligar para ele aqui. Aí nesse meio tempo eu peguei o telefone, liguei para ele, o telefone dele deu caixa postal, no final de semana o telefone dele ele colocava o telefone no modo avião. Até os meninos falaram isso comigo, que eu não sabia, de vez em quando eu ligava para ele, mas eu nunca conseguia falar com ele no final de semana. Aí estava desligado, como ele mora sozinho, o que eu fiz? Corri lá, peguei um dos meninos que trabalham comigo também, corri lá e pulamos o muro, quebramos a janela para ver se ele estava lá, porque ele mora sozinho. Aí nós achamos que ele tinha passado mal, aí nós quebramos a janela, tinha um plástico, uma lona em cima da cama. Aí nós pensamos que podia ser ele, aonde que eu liguei para o corpo bombeiro e nós já arrombamos a porta. Aí nós arrombamos a porta, olhamos lá, mas era uma lona de guardar moto, de colocar em cima de moto. E depois disso eu comecei a procurar os irmãos, não achei ninguém. Eu procurei até um que eu conheço mais, que é o Cláudio, o bombeiro, né? Ele é bombeiro hidráulico. E não achei, eu não consegui falar com ele hora nenhuma. O telefone dele deu caixa postal o dia inteiro. E o João, não sabia onde que o João morava, o resto dos irmãos não sabia de nada. Porque eu acho que ele era meio afastado, entendeu? Quando foi à noite, por volta de 6 horas, eu fui na casa do Cláudio, que eu sabia onde ele morava, mas também não tive êxito, ele não estava em casa. Aí tinha um bar para baixo, eu desci nesse bar e perguntei se alguém sabia do irmão do Vado, do Reginaldo, né, do que estava sumido. Aí eles falaram onde que o João morava, aí eu fui na casa do João, expliquei pelo caso, nós descemos aqui na Polícia Civil. O policial que estava aqui de plantão falou que não podia, que não podia atender aquela hora, né, que eu tinha que vir no outro dia para fazer o boletim. Mas mesmo assim nós fomos lá no quartel. No quartel mandaram nós para a Guarda Municipal. O guarda municipal falou que tinha que esperar 24 horas. Mas na terça-feira eu vim cá fazer o registro de ocorrência. Não tinha nada disso, isso aí não existe, né? E até então é isso, ele é uma pessoa super positiva, ele não faltava de serviço, ele muito trabalhador.
nos finais de semana ele não trabalhava. Ele não trabalhava no final de semana, eu não gostava. O que você acha que aconteceu, assim? Porque você tinha mais contato com ele. Então, na verdade, eu tinha muito contato com ele, de brincar com ele, mas ele é uma pessoa muito fechada, ele não falava nada, ele era muito fechado. Inclusive tem um amigo nosso, que eu não vou citar nome não, ligou para mim perguntando por ele, e esse amigo nosso falou que falava muito com ele por telefone, e ele falou que estava encontrando com uma pessoa, mas também não falou quem que era a pessoa, entendeu? Então assim, nós não sabemos, a gente não sabe por onde começar, por onde procurar, assim, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que sumiu. Aí acharam a bicicleta dele. Aliás, uma pessoa postou a bicicleta dele. Por volta de meio-dia, o meu irmão mandou para mim, que é uma postagem da bicicleta, para devolver, entendeu? A guarda municipal à noite foi no local, buscou a bicicleta. Essa bicicleta eu comprei ela, eu vou falar com você, eu não sei te falar, mas tem uns 15 anos, vendi para ele. E ele tinha ela, ia trabalhar numa bicicleta verde, inclusive a bicicleta que ele trabalhava estava na casa dele, a moto que ele estava nela, que a vizinha viu ela no domingo, por volta de 9h30 da manhã, viu a moto estacionada na rampa da casa dele, a moto estava guardada lá atrás da casa, entendeu? Um detalhe, você entrou na casa, estava tudo certo lá, não estava com sinal de arrombamento, tudo revirado, tinha alguma pista lá? Não tinha nada, estava tudo arrumadinho, ele era muito organizado. Você entra na casa, você acha que é a casa de uma mulher, de tão organizado que ele era. Inclusive tem carne na geladeira, tinha um biscoitinho que ele sempre levava, ele levava um biscoitinho pequenininho, branco, assim, que eu não sei falar o nome, ainda tem 2 sacos lá. Sabe, ele é bem organizado, muito organizado mesmo. E tinha dinheiro na casa, o dinheiro, inclusive, se encontra comigo. Eu fiz eles fizeram um documento aqui, colocaram o dinheiro num saco, com lacre e colocou para mim tomar conta até eles conseguirem desenvolver essa questão. Então a gente vê aí, né, Moreira, a fala do patrão dele, que era uma pessoa que tinha muita convivência com ele, brincava, mas deixou bem claro que o Reginaldo é uma pessoa muito reservada. Agora a gente tem mais uma vez, então, a informação de um amigo que conversava com ele e que ele estava se relacionando com uma pessoa. Eu acho que agora a polícia já começa aí a ter um caminho para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Para a gente finalizar, então, essa história, né, mais um dia de angústia, eu estou aqui com o seu João, que é irmão do Reginaldo, o irmão mais próximo dele. Seu João, o senhor veio aqui hoje em busca de notícias, mas não teve e o coração segue angustiado. Para cá, mais um dia, né, de angústia, né, e peço a Deus agora, né, uma notícia, né, porque está muito angustiante. Pedir para o pessoal de Pará de Minas também, se alguém viu alguma coisa para ajudar, né, porque está doendo, né, seu João? Está doendo, eu peço a colaboração, sabe, do povo que souber, né, para nos ajudar, divulgar, né, faz uma denúncia anônima, isso aí para acabar com a nossa angústia. O pessoal lá do Recanto, né, que viu, já que está vendo o jornal, se souber alguma coisa, nos ajuda, é tudo que eu quero. Tá, né, seu João? A gente fica na torcida então, viu, Moreira? E claro, acompanhando esse caso de perto. A gente vai voltar a Pará de Minas quantas vezes forem preciso para a gente ficar aqui perto da família, da delegacia, dos policiais, para a gente conseguir achar uma resposta. Tá certo, Gisele, obrigado pelas informações, obrigado aos parentes, seu irmão, a tia, a outra senhora que está ali que também deve ser da família. Atenção Minas Gerais, atenção os amigos que acompanham Cidade Alerta Minas, acabam de chegar as imagens que mostram o Reginaldo, o pintor automotivo da cidade de Pará de Minas, que está desaparecido desde o último domingo, que ninguém tem até o momento, né, a confirmação do que aconteceu. Essas imagens são fundamentais para o trabalho do delegado da cidade de Pará de Minas, a equipe de investigadores, porque mostram o passo a passo da saída da casa de Reginaldo até a chegada da quadra e dessa praça que fica ali no bairro Santa Edviges, Recanto da Lagoa,
Lagoa, em Pará de Minas. É o detalhe que o delegado falava agora há pouco, em que ele deixa a bicicleta na praça. Atenção, é exclusivo, coloca a imagem de exclusiva aí. Acabamos de conseguir essa imagem e tenho certeza, essas imagens são fundamentais agora no que diz respeito à investigação. Porque por esse ângulo da câmera, mostra que realmente ele chegou sozinho à praça, que ele deixa a bicicleta. É domingo, ali no relógio, por volta de 3h20, né, da tarde, são 15 horas e praticamente 20 minutos. E aí agora o que acontece depois? Porque o delegado disse claramente que ele deixa a bicicleta, havia umas crianças próximas ao local, que ele deixa essa bicicleta e sai. E agora, qual direção que ele foi ali? Se ele se encontra ou não com alguém, se tem alguém, se essa pessoa está sozinha e se ele entra num carro, se ele segue a pé, se ele segue sozinho. Outro detalhe importante, porque no primeiro momento surgiu a história que ele poderia estar com uma mochila e uma mochila de trabalho. Mas não, de fato, a imagem comprova que ele está com uma bolsa transversal ali ao peito, né, do jeito que ele carrega. Então não é uma mochila, não é uma mochila de trabalho. Então se ele foi a essa praça levando, né, essa bolsa, o que tinha na bolsa, por que ele estava nessa praça, foi para se encontrar com alguém. São imagens que vão ajudar a polícia, né? Obviamente essas imagens já estavam com a polícia e agora nos cederam para a gente poder mostrar o que está acontecendo. E bate exatamente com as versões que foram contadas e também que o delegado, até o momento, ele revelou sobre a história. Claro, uma história como essa, investigação, o delegado não vai contar o que, até de informação preciosa que ele pode ter nesse momento, nem com familiares, nem com a imprensa nesse momento, porque se ele tiver uma suspeita de crime nessa história, se tiver, gente, uma suspeita, o alerta vem na hora para quem está envolvido, né? Então, mas isso aqui é fundamental. Essas imagens são fundamentais para a gente entender o que aconteceu no dia. A gente sabe que ele saiu de casa, a casa estava fechada, não há sinais de que alguém pudesse ter entrado. O patrão só fala bem, a família só fala bem, não tinha vícios, não bebia. Quando bebia, bebia socialmente, em casa, não tinha dívidas, não tinha problemas psicológicos, não se queixava de nada, não vinha de nenhuma ameaça. E não comentou com alguém que estava sendo ameaçado ou que estava passando por problemas financeiros. Inclusive, tinha dinheiro na casa dele, que agora está em posse, momentaneamente, do patrão, tudo registrado, deixou claro. Então, gente, isso é importante demais. Vocês aí de Pará de Minas que estão acompanhando esse caso, minha querida Pará de Minas, se tiver alguma informação, está na hora de entrar em contato com a polícia. É com muito cuidado que eu vou trazer essa informação, porque não tem nada que está comprovado, né? Tá lá a bicicleta e tudo que vem sendo contado. Tá tranquilo, né? Você vê ele andando de bicicleta, ele não tinha uma pessoa ao lado, ele não estava sendo acompanhado por um carro, uma pessoa que poderia ter ali, de repente, atravessado o carro dele. Tanto é que ele chega à praça. Então esse trajeto até a praça, a gente vê que ele não está com alguém. Porque poderia ser, não, então a gente vai caminhando ali até a praça e a gente conversa na praça. Mas não tem ninguém, não aparece ninguém na imagem. Pelo menos nesse circuito que está sendo apresentado. Então será que lá teve algum desenrolar de história? Será que ele simplesmente deixou a bicicleta e saiu andando? Que mistério, hein? Que mistério. Uma pessoa que no histórico tem absolutamente nada. O próprio delegado disse. Não tem nada, ele não tem uma passagem pela polícia, não tem envolvimento com nada, absolutamente nada de nada. E de repente desaparece desse jeito. São imagens importantes, são imagens que realmente agora, né, para a polícia, essa câmera é uma câmera mais distante, mas buscando a direção que ele saiu depois que deixa a bicicleta, se no trajeto outras casas podem eventualmente ter câmeras, é claro que vai ser solicitada pela polícia para que isso seja observado, até para saber como foi o desfecho da história. Mais uma vez pedindo aos amigos de Pará de Minas qualquer informação, se tem essa história aí de mulher que está sendo contada, a gente não pode afirmar, entre as possibilidades surge uma história que supostamente ele teria um envolvimento com uma mulher em determinado momento. Surgiu também nesse assunto, que não está confirmado, mas também não está descartado. Né? Não está confirmado, mas também não está descartado. Que seria possivelmente uma mulher que poderia ter um relacionamento com outra pessoa. Será que isso se confirma em algum momento da investigação? Ou vai se confirmar? Será que aconteceu ou não? Então tá aí, imagem para você acompanhar aqui, o Cidade atualizando, hein? Atualizando ainda hoje aqui mesmo, agora há pouco a gente com o caso ao vivo e agora essa imagem fundamental.